vai que ainda está em processo de... Pronto, a gente já está sendo gravado. Então, para quem chegou hoje, essa semana, que está no nosso primeiro dia de aula, a gente está na aula 2, onde a gente vai falar sobre o PPCP e a relação dele com os sistemas produtivos. A gente vai conhecer os tipos de sistemas produtivos e como que a gente classifica os sistemas produtivos, né? E em relação aos métodos avaliativos, como eu falei, vai ser um quiz, a avaliação 1, uma prova, a avaliação 2, que eu vou disponibilizar o link, e a avaliação 3 vai ser a simulação no laboratório de simulação de sistemas produtivos. Essa simulação, vocês vão aprender, vai ter um dia, vai ter uma aula que eu vou abrir o programa, a gente vai mexer no programa, vocês vão entender. Obviamente que esse programa tem um manual, e é muito simples de entender. E no próprio Tubino também tem esse programa, e fica muito mais fácil, porque vocês têm bastante literatura em relação ao programa para não ficar boiando. E não é difícil o programa, não. Ele reúne tudo que a gente aprende na parte do planejamento e programação da produção. Tá bom? Pedir para vocês também, sempre que estiverem na sala de aula, ao entrar, ligar o mudo, para não atrapalhar a aula. Tentar lembrar, às vezes a gente esquece, tudo bem. Então é isso. A gente tem um grupo, é importante que vocês se comuniquem, quem chegar atrasado, quem tiver um pouco em dúvida de alguma coisa, pergunta ao colega, fala, e aí, o que está rolando, tem alguma coisa? Mas na aula 1, no slide da aula 1, que eu vou estar disponibilizando para vocês acessarem através desse link do OneDrive, vocês vão ver lá que tem os métodos avaliativos da disciplina. E aí vocês vão conseguir se localizar, se posicionar em relação ao andamento da disciplina. Então, tendo dúvidas, alguma coisa, podem falar comigo. Se quiser perguntar pelo WhatsApp, não tem problema, só que eu respondo também quando eu puder, porque já falei para vocês, é bastante corrida a minha vida, tenho outras atribuições, mas eu dou sim atenção a todos os meus alunos. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, só é vocês me falarem aí que a gente vai tirando. Professor, Pode falar. Já tem alguma data das avaliações ou só a forma que vai ser feita? Tem as datas. Na aula 1, vocês vão olhar lá em métodos avaliativos, já tem as datas. Aí vocês dão uma olhada, tá bom? Tá bom. Por enquanto, vocês podem ficar tranquilos. Aí, quando eu enviar o link, vou enviar o link tanto no grupo, vou enviar por e-mail também. Vou enviar no grupo de WhatsApp pelo e-mail. Aí, o link vocês vão acessar, aí vai ter lá tudo organizadinho, as pastas. Aí, vocês vão ver lá nos slides, ou no slide ou na própria gravação da aula, certo? Vai ter lá os métodos avaliativos e as datas. Prontinho? Vamos nessa, então? Gleice está com a mãozinha levantada aí, mas eu acredito que foi você mesmo que falou há pouco, né? Isso, fui eu. Pronto, tudo bem, Gleice. Vamos dar seguimento, então, galera. Além das coisas que eu vou colocar lá, a gente tinha acordado, e vai dar certo, independente de qualquer coisa, as nossas aulas assíncronas vai ser aquele mini curso de Lean Manufacturing, tá? Hoje até a gente vai falar um pouco sobre Lean Manufacturing, porque tem a ver com um dos sistemas produtivos da parte de produção do shop floor. Então, a gente vai falar. Não tem como não falar. O Lean Manufacturing, inclusive, é uma disciplina de vocês. Muita gente termina a graduação em engenharia de produção, mas muita gente mesmo, e faz a pós-graduação em Six Sigma, em Lean Manufacturing, porque, vamos dizer assim, virou o básico. Antes era alguma coisa a mais. Hoje já é básico, né? Você trabalhar à luz dentro da filosofia do Lean Manufacturing é o básico da engenharia de produção e das outras engenharias que trabalham na área de gestão, na área de otimização. Então, é como se vocês estivessem fazendo aqui o ensino médio e a graduação fosse o Lean Manufacturing, que ele compila tudo. Deixa eu só compartilhar aqui a nossa aula de hoje e a gente vai mandar bala. Já está gravando. Como eu já falei, a qualquer momento vocês podem aceitar os colegas de vocês aí. Como eu vou estar focado aqui na aula, peço até que vocês façam isso, por favor. Aceitem os colegas de vocês que estejam entrando aí. Que eu possa focar aqui. E participem da aula, sempre que quiserem. Para a gente poder fazer uma aula mais dinâmica. Bem, então é isso. Na nossa aula passada, a gente falou sobre o PPCP e
o contexto estratégico, né? A gente fizemos um overview, uma visão bastante holística em relação ao PPCP. Conhecemos o que compõe o PPCP, foi meio que um resumo de tudo que a gente vai falar, né, da disciplina, só que de forma bastante superficial. Conhecemos alguns jargões, como eu falei para vocês, essa é uma das disciplinas que a gente chama de espinha dorsal da engenharia de produção e de outras engenharias também. Então, ela vai ser uma disciplina que vai fazer o diferencial para vocês, certo? Então, a gente precisa se atentar nas ferramentas que vão nessa disciplina, nos jargões, nas palavras técnicas utilizadas, como pronunciar essas palavras corretamente, o que significa cada uma. Algumas siglas são parecidas, hoje a gente vai ver algumas, pelo menos umas 8 siglas aí, algumas com parecidas siglas, mas são coisas diferentes, como a gente falou na aula passada, o MRP e o MRP2, que tem a mesma sigla, mas são palavras, são significados diferentes. A gente vai ver isso lá na frente, tá bom? Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Bem, hoje a gente vai estar aqui para falar um pouquinho sobre esses sistemas de produção. Quando a gente pensa numa organização, né, seja ela para bens de consumo ou serviços, a gente vai ter uma organização em volta de um determinado objetivo, que é a entrega de um produto para aquele cliente. Então, como que a empresa se organiza para entregar aquele determinado produto? Isso aí vai moldar o que a gente chama do sistema de produção. E, como eu falei para vocês, é como ela se molda para a entrega de um produto. Então, já está meio que implícito que o que vai definir um sistema de produção, na verdade, é o tipo de produto ou o tipo de cliente que você vai atender. Porque às vezes você tem o mesmo produto, mas os seus clientes são diferentes, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí vocês vão ver que os sistemas vão ser um pouco diferentes, vão ter algumas disparidades. Então, a gente vai relacionar os sistemas de produção a cada etapa do PPCP, o que é muito interessante. É muito longo se a gente for estudar com algumas graduações mais antigas de engenharia de produção, como a minha, a gente tinha PCP 1, 2 e 3. Então, era uma carga horária aí, vamos supor, deixa eu ver, 60 e 80 horas. Então, mas a gente via algumas coisas que, como assim, era parte de suprimento, era parte de logística de suprimento, logística de movimentação e transporte, que é a interna, e a logística de distribuição. Então, o PPCP ele envolvia quase que tudo isso daí. Aí, com a evolução da parte de cadeia de suprimento, de logística, né, aí separou-se. Aí passou-se a ter PCP e passou-se a ter também a parte do estudo da logística de distribuição. Mas antes era tudo meio que um conglomerado ali de conteúdo. Para a gente abrir a discussão, né, fica aí para vocês entenderem. Vamos supor que vocês estejam avaliando, né? Você tem dois tipos de produtos que são similares. Eles não são iguais, mas são similares. Como, por exemplo, uma joia e uma bijuteria, certo? São dois adornos, são dois itens utilizados, né, para a vaidade de homens e de mulheres. Então, são parecidos, mas não são iguais. Vocês vão entender que se você pegar uma moto e uma bicicleta, elas são produtos similares, mas não são iguais. Uma é motorizada, a outra não é motorizada, né? Já tem algumas bicicletas motorizadas, mas eu estou falando da mais simples. Então, nesse caso, uma bijuteria que é vendida a R$ 5 e uma joia, né, que passa por todo aquele processo, né, de mapeamento de mina, extração do mineral, lapidação e tal, elas vão ter o mesmo tipo de sistema produtivo? Sim ou não, e por quê? Vocês sabem dizer? Bora, galera. Mete o dedo nesse microfone aí, bora participar. Esses dois produtos aí, uma joia e uma bijuteria, elas vão ter o mesmo sistema produtivo? Como vocês imaginam sendo o sistema produtivo de uma joia e o sistema produtivo de uma bijuteria? Uma joia acho que começa na mineração, por exemplo. Não sei. Não, é um sistema mais simplificado, né? O de uma bijuteria para o de uma joia. Isso. Mais alguém? O processo em si, né?
o controle de qualidade de um deve ser muito mais do que o outro. Você tocou na palavra que eu ia falar, controle de qualidade, né? Você tem não só o controle da qualidade, mas a engenharia do produto. A gente tem uma disciplina que é depois dessa, que fala de engenharia de produto. A engenharia de produto, o controle da qualidade, não é isso? As questões relacionadas também à legislação e tudo isso daí que envolve alguns tipos de pedras preciosas, tem que saber de onde vem, para ver se não é de trabalho escravo e tal. Tem vários requisitos, né, que levam aquele produto a ter uma agregação de valor muito maior. Então, o sistema é diferente. Então, não vai ser um sistema que você vai produzir em massa. Vai ser um sistema que você vai produzir ao gosto do cliente. Então, enquanto que uma bijuteria você pode produzir em massa, ou então em repetitivo, lotes repetitivos, né? Você pode ter uma produção em massa, produção discreta em massa, ou produção em lotes repetitivos. Dá para você fazer das duas. Mas já uma joia não dá para você fazer assim. Uma joia você vai ter que fazer sob encomenda, né? Alguém encomendou ali, você vai fazer, ou você criar de forma artesanal uma geometria ali e tal, e depois colocar ali nas lojas para serem vendidas. Então, mas como eu falei para vocês, uma fábrica que produz joia, ela vai trabalhar sobre a encomenda do lojista que vende a bijuteria. Então, ela não vai estar lá no estoque, vem cá, como vocês, quem vai em alguma loja dessas de semi-joias que chamam, né? Vai lá e tá na prateleira lá, para ele pegar e comprar. Isso é muito raro em indústrias que produzem joias. Então vai ser diferente, o controle da qualidade vai ser diferente, a engenharia do produto vai ser diferente. Os prazos, o cliente vai ser mais exigente, obviamente, por aí. Então, dessa forma, a gente conceitua sistemas. A gente vai ter diversas conceituações para sistemas, aí a gente está conceituando sistema, ainda não estamos conceituando sistemas produtivos. Então, tem o von Bertalanffy, que é da área de biologia, conceituou o sistema como conjunto de elementos interligados, com funções específicas, formando um todo. Então, se a gente for extrapolar aí na disciplina Sistemas de Produção Discreta, a gente estressa bastante esse assunto. A gente fala bastante sobre sistemas, sistema aberto, sistema fechado, sistemas autogovernáveis, sistemas automatizados. E quando a gente fala de sistema, qualquer coisa que a gente olhe e entenda que tenha vários elementos interligados, a gente pode considerar um sistema. Tá? Daí a gente também tem uma outra colocação, outro conceito de CEPRA, né, que diz que o sistema é a soma dos resultados desses elementos interligados, traz um resultado maior que deve ser o foco da atenção. Então, é aquela questão do foco voltado para o resultado, para a entrega final, e obviamente que você vai ter gates de controle, né? Você vai ter portões ali onde você vai ter que tomar decisões, de utilizar esse ferramental em detrimento desse, esse sistema de produção em detrimento desse. Como eu falei, os sistemas eles podem ser abertos ou fechados. A maioria dos sistemas, obviamente, a maioria não, todos os sistemas, se a gente for analisar dentro de uma concepção realística, eles vão ser sistemas abertos. Mas a gente pode chegar a sistemas fechados, só que de forma aproximada, idealizados, como um sistema diabático de uma reação química, né, que a gente pode considerar que ele seja fechado. Como o próprio planeta Terra, a gente pode considerar ele um sistema fechado. Mas, como eu falei, de uma forma ideal, porque na realidade existe troca, mesmo que mínima, infinitesimal, de calor com o ambiente, de matéria, de qualquer coisa, qualquer troca que sai do meio interno para o meio externo, isso já transforma o seu sistema de fechado para aberto. Então, tá aí, os sistemas abertos trocam energia, materiais, informação com o meio exterior, enquanto que o fechado é totalmente vedado, segundo Falcone, 2009. Então, a gente tem essas conceituações de sistemas, né? Mas aí a gente precisa fechar um pouquinho, né? Restringir para o sistema produtivo, que a gente está falando de sistemas produtivos. Quando a gente fala de sistemas produtivos, a entrega ela vai ser um bem ou um serviço. Então, a gente está falando de outros tipos de sistemas, o sistema digestivo, o sistema respiratório do corpo humano, todos eles são dentro deles participam diversos outros elementos, subsistemas, e tem diversas entregas. O coração entrega bombeamento, ele é uma bomba, ele é responsável por entregar diferencial de pressão, né? Para que ocorra a movimentação, a circulação do sangue. Já, quando a gente fala de uma empresa,
a entrega vai ser ou um bem ou um serviço. E aí, como é que a gente consegue diferenciar bens de serviços? Costumeiramente, eu faço a pergunta para os alunos e eles têm facilidade em responder, né? Mas mais pela intuição, não tem um conceito pré-definido. Eles vão pela intuição, e é isso que eu quero. Qual é a diferença na cabeça de vocês? Por intuição, não precisa acertar certinho as palavras. Qual é a diferença entre bem e serviço? É aquele produto físico, né, e o produto que é abstrato, que é o serviço. Quais são as diferenças? Que tem uma porrada. Os bens são palpáveis? Talvez, não sei. Beleza, os bens são palpáveis, que eu falei, né? Eles são físicos, e os serviços eles são abstratos. Mas tem mais alguma diferença em termos de produção? Pensa um pouquinho da produção, que a gente está falando, né? De produzir, para produzir um bem, produzir um serviço, tem diferença? Acho que os serviços eles são difíceis de serem mensurados, tanto no controle da qualidade quanto no retorno do cliente. E diferentemente do bem, que seria algo mais físico, que a gente pode ver o tamanho daquele produto, o peso daquele produto, etc e tal. Boa. Eu acho que o de bens, ele pode ser estocado, e o de serviço não, né? Ele não pode ser estocado, ele tem que ser... Exatamente. É outra diferença muito importante. Produção externa, interna e externa da empresa? Tem a ver, né? Tem a ver, mas como, assim, o que eu estou entendendo que você está dizendo é assim, que você um bem você pode produzir internamente ali na sua empresa com todos os controles, e o serviço vai para o externo, já chega para o cliente, e aí o controle já diminui bastante. Mais ou menos isso. Para mim, a principal diferença é a questão do produto ele ser mais fácil de controlar a qualidade do que o serviço. E eu falo isso porque eu trabalhei minha vida inteira acadêmica e de projeto dentro da UFBA aí, nesse sentido de serviços, trabalhando ali com controle da qualidade, engenharia da confiabilidade em cima de serviços, porque é muito mais complexo do que produtos. Que também já está muito estressada a questão de controle da qualidade em produtos, etc., conformidade, mas de serviços ainda tem um espaço bastante amplo. Então, no meu mestrado mesmo, eu aproximei, né, a parte da qualidade, que já está no próprio nome, né, qualidade, eu aproximei da parte de modelagem matemática. Trouxe, então, um apelo mais confiável para eu desenvolver um modelo matemático para gerenciamento de ocorrências em arenas multiuso, e apliquei na Arena Fonte Nova durante os períodos pré-Copa, durante a Copa e pós-Copa, para entender como é que se comportava esse fenômeno, né, do registro das ocorrências, quais eram os índices de satisfação e como tratá-los também, né? Criei uma metodologia de tratamento para esses serviços dentro do projeto UFBA na Copa. Mas a principal diferença é essa, eu tinha a credencial lá, eu podia entrar nos jogos, e a quantidade de pontos cruciais que não tinham nenhum tipo de controle nem planejamento, e por isso dava muita coisa errada, era enorme. Porque você pensa num equipamento daquele gigantesco, onde você tem diversos serviços embutidos num serviço só, porque é uma experiência só. Porque por mais que você não consuma cerveja, se você está indo com o seu filho e você está vendo ali um corredor totalmente superlotado por causa de fila de pessoas que estão comprando cerveja, isso te afeta, independente de você comprar ou não cerveja. Mesmo independente de você estar ou não na fila, isso te afeta porque está cerceando a sua mobilidade, e isso vai fazer com que sua insatisfação em relação àquele serviço aumente. Então, só com esse exemplo aí, eu acho que já dá para vocês perceberem o nível de complexidade em se tratando do controle da qualidade, da gestão e controle da qualidade dos serviços. Por quê? Porque é aquilo que a gente fala, todo engenheiro de produção. O serviço, ao mesmo tempo que você produz ele está sendo consumido. Então, ferrou. Se você está produzindo ele e você não planejou a produção dele para ele atingir o certo nível de qualidade esperado, né, com o nível de confiança lá, então você vai ficar à mercê da sorte. Pode dar errado, pode dar certo. Então, por isso que é complicado. Quando você está lá na produção interna, produzindo lá 50 mil peças iguais, padronizadas, você pode fazer a hora que você quiser seu controle da qualidade, sua inspeção da qualidade, aplicar seu controle estatístico de processos,
para garantir a capabilidade dos equipamentos, aplicar o takt time, aplicar todas as técnicas e ferramentas do Lean Manufacturing para garantir que o produto finalize o processo bom e chegue para o cliente no prazo e com qualidade. E mesmo se isso não acontecer no final, você ainda tem tempo de corrigir. Você vai gastar tempo e dinheiro, vai corrigir, mas a insatisfação do cliente você pode ainda evitar, entendeu? Gastando dinheiro, mas você pode evitar. Já o serviço não, você pode perder uma grande parte dos clientes e ainda gastar dinheiro, porque o serviço, às vezes, alguns serviços, muitos deles, esse da Arena Fonte Nova, por exemplo, estava associado muitas questões de segurança, que foi uma das coisas mais criteriosas no meu modelo matemático. Eu tive que fazer uma integração, então o meu modelo foi integrado. A parte de qualidade e segurança, elas se entrelaçavam através de parâmetros matemáticos ajustados. E aí fazia justamente isso, porque às vezes uma questão de segurança, ela também era de qualidade, a de qualidade às vezes também era de segurança. E aí isso tudo trazia um impacto muito negativo. Então essa é a diferença de bens e serviços. Então se você for trabalhar numa empresa de serviços, você vai ter que se atentar que algumas características do sistema produtivo vão ser um pouco mais complexas de serem planejadas e controladas em comparação com os produtos de bens. Tá tudo certo aí, galera? Tá, professor. Tá tudo Tá, certo. professor. Qualquer coisa vocês vão falar. Oi. Tá tudo ok, todo mundo ouvindo. Pronto, beleza, galera. Show de bola. As diferenças estão aí. A manufatura de bens é orientada para o produto e a de serviço para as ações. Por que para as ações? Porque é o que desenvolve o serviço, são as ações, são as tomadas de decisão. Obviamente, como eu falei para vocês, vou dar um exemplo. Existem alguns tipos de... Vou dar um exemplo que é próximo meu, né? A minha esposa, ela tem um buffet de doces e também faz festas em gerais, né? Completo. Então, é um serviço que tem um produto integrado, né? Então, você vai ofertar um serviço que vai ter diversos produtos. E alguns desses produtos é de produção própria, mas outros não são. Então, o planejamento das ações, o entendimento daqueles produtos e como vai ser realizado é de suma importância, porque tudo vai ser voltado para a ação, tudo vai acontecer naquele momento. Então, são inúmeras probabilidades de erro, né? Questão de clima mesmo. O cara que produz um show, vocês já pensaram? Então, ele tem que pensar em questões climáticas. O cara que produz um computador, ele não vai pensar em questões climáticas, né? Ele vai pensar em questões de usabilidade. Aí ele vai pensar na questão ergonômica do produto, vai fazer engenharia do produto. Assim como ele faz a engenharia de produto, você tem que fazer a engenharia do serviço. Para que o serviço... não sei se vocês conhecem a ferramenta FEMEA, ou FEMECA, né? É uma ferramenta muito utilizada em projetos e é considerada também uma ferramenta de qualidade. Nasceu lá nas empresas montadoras de automóveis, que ela é feita justamente para isso, é Failure Mode and Effects Analysis, é uma análise de modo e efeito de falha. Então, ela faz uma análise de modo e efeito de falha antes de jogar o produto para ser consumido. Então, você pode fazer isso também com serviços. Antes de você jogar um serviço para ser produzido, você pode fazer uma FEMEA para identificar quais são os possíveis modos de falha e quais são os efeitos dessa falha, tá? Para saber qual é o tipo de gravidade, de criticidade que uma determinada falha que venha a ocorrer pode acarretar. E a partir disso você vai criando o que a gente chama de slayers, né? Dentro da indústria química, a gente fala muito dessa questão, né? De security layers, são essas camadas de segurança para que você possa garantir, pelo menos com um nível de certeza, baseado na engenharia da confiabilidade, na esperança matemática, né, na tabela T-Students, vamos botar 95,4%, 95,5% de certeza de que aquilo ali vai dar certo. Então, é por aí. E aí, como vocês falaram também, os bens são tangíveis, né, e enquanto os serviços são intangíveis. Os bens, eles trazem uma parte bem objetiva, né? Se você for pensar, você compra um celular, você vai ser objetivo na análise dele, né? Tanto que a galera tem um pouco de subjetividade, mas é mínima. Vamos lá, dos 100%, tem a parte subjetiva de 15% a 10%, que está relacionado a gosto, a modelo, cor, essas questões.
Mas você pode analisar item a item objetivamente no celular. Pô, quanto mais leve, melhor, quanto mais fino, melhor. Estou dando alguns exemplos. Melhor processador, melhor capacidade de câmera. Já serviços é meio assim, difícil de objetivar. É mais subjetivo do que objetivo, enquanto que os bens são mais objetivos do que subjetivos. E como o colega de vocês falaram também, né, como o colega de vocês falou, os bens podem ser estocados e os serviços não podem ser. O que isso impacta? O que isso vai impactar se a gente está falando de produção, né? Vai impactar que se eu posso estocar o meu bem, eu posso ser mais ágil, ser mais flexível no atendimento ao meu cliente. Então, chegou uma encomenda, um pedido, eu tenho estoque, então eu atendo ele num prazo mínimo, não é isso? Mas se é um serviço, a pessoa tem que fazer, lembra se alguém já fez algum tipo de festa, foi contratar alguma coisa, você tem que contratar com uma antecedência muito grande, porque o serviço ele demanda uma construção, uma elaboração para que isso tudo aconteça. Então, não dá para estocar, não dá, eu quero uma festa, pronto, já tem, só é você clicar aí, a gente vai entregar em sua casa. Já pensou se fosse assim pelo aplicativo? Compre aqui sua festa de aniversário, compre aqui pelo aplicativo, você clicava lá, chegava aqui a festa, os caras tudo armava, pronto, tá tudo pronto aí. Não é assim, né? Tem esse lead time de entrega muito maior porque não é estocado. Alguém abriu o microfone aí, quer contribuir? Professor, uma dúvida. Por exemplo, serviço de segurança e monitoramento. Seria um serviço de pronta entrega? Serviço de segurança e monitoramento. Se Eu tenho você... uma empresa, a gente tem esse serviço lá contratado, entendeu? Uhum. Se eu lá me tocar, 10 minutos os caras têm que chegar lá, entendeu? Mas é isso. Sempre entenda o que se entrega dessa empresa. A empresa entrega segurança, né? Ele Sim. vai entregar ali, pelo que eu entendi, se tocou um alarme, ela tem que estar lá de prontidão para poder verificar qual é o problema, né? Isso, fazer a entrega as câmeras e depois a ronda. Isso. Mas vamos pensar assim, se isso fosse possível de se estocar, coisa que não é, ela poderia fazer isso daí em quantidades. Então, ela poderia quantizar, você poderia quantizar. Você poderia, eu tenho não sei quantos atendimentos a qualquer momento, eu tenho isso disponível. Então, não é disponível ao momento que você entra ali e compra na prateleira. Sim. Entendeu? Mas um tipo de disponibilidade, né? É um tipo de serviço que a disponibilidade, ele precisa disso para que ele seja competitivo. Inclusive, talvez essa questão da rapidez seja um requisito de diferencial competitivo. Né? Para quanto mais rápido ele chegue e mais rápido ele solucione o problema, melhor é considerada aquela empresa naquele quesito, e isso diferencia ela, entendeu? Mas não deixa de ser uma empresa de serviço, porque ela está entregando um serviço, entendeu? Mas é isso aí. É que nem um serviço que você tem de pronta entrega para uma faxineira. Você liga para a faxineira, ela vem fazer seu serviço. Entendeu? Sim. Mas é isso que eu estou te falando. Não é uma coisa que você pode ficar. Você pode ficar? Não. Não, então não é um bem, porque um bem já está dizendo no nome. Bem, você compra e ele fica com você. Aí você não é garantido também, né? Exatamente. Ou você consome ele acaba, porque tem o ciclo de vida do produto, que engenharia de produto, a gente aprende, né, os dois ciclos de vida do produto, o consumível e o da produção, né? E aí a gente pode encarar também assim. Serviço, ele não fica para você. Você passou ali, recebeu aquele serviço e pronto, ele não se torna um bem. Já o bem que está no próprio nome, ele é seu. Você comprou, aquilo ali é seu. A partir daquele momento você comprou. Beleza? Então, aí a gente tem os subsistemas organizacionais. Por que é importante estudar isso daí? Porque o sistema produtivo ele vai sendo moldado a partir desses subsistemas, certo? Então, a gente tem esses 6 principais, obviamente, que a gente vai ter o subsistema de tecnologia da informação, que é importante, né? Então, não podemos esquecer dele. Mas a gente tem esses 6 aí principais: marketing, finanças, engenharia, compras e suprimentos, manutenção, produção e operação, e a tecnologia da informação, sendo o departamento responsável por fazer a ligação, né, vamos supor, fazer a irrigação da informação por todos esses departamentos. Certo? Vamos falar de cada um deles separadamente. Primeiro, marketing, né? Eu organizei da seguinte forma.
Vou falar de todos os subsistemas, sempre no curto prazo e no longo prazo, para que vocês tenham um entendimento de que cada departamento que, porventura, lá na frente vocês venham trabalhar, vocês vão ter sempre que botar na mente de vocês que vocês vão ter que ter um planejamento de curto prazo, que geralmente são programações, e um planejamento de longo prazo, que geralmente são planejamentos estratégicos. Então, isso vai ter, sempre vocês vão ter que ter em mente, principalmente se trabalharem em cargos de gestão. No marketing, a curto prazo, o que a gente vai fazer? Se você está trabalhando lá no marketing de uma empresa, a Ambev da vida, você vai ter que fazer o trabalho rotineiro do dia a dia, o trabalho de buscar informações do mercado externo para entender qual é o comportamento de compra do seu cliente em termos de qualidade e quantidade. O que o seu cliente quer, quanto que o seu cliente quer daquilo e quanto que o seu cliente quer. Então, você tem que começar a responder aquilo que eu falei na aula passada, né? Daqueles 5W2Hs. Tem que saber quando ele quer, o que ele quer, qual é a quantidade que o seu cliente quer, como ele quer, né? Quanto que ele quer pagar. Você tem que responder tudo isso daí para que você irrigue, né, toda a sua empresa, todos os outros departamentos com essas informações. Então, a curto prazo é isso daí. É as informações relacionadas às demandas. E quando eu falo demanda, gente, nunca pensem só que é com a parte quantitativa, de quanto. A gente está falando de tudo, todas as informações são importantes. Não à toa, quando você responde algum desses questionários na internet aí, ou quando chega para você acessar algum vídeo no YouTube, você tem que responder algumas coisas que até você não entende o porquê, mas você está respondendo ali, mas para eles tem validade. Estão construindo ali um conhecimento, um know-how em cima dos clientes, possíveis clientes dele. No longo prazo, o que você vai fazer? No longo prazo, você vai analisar o mercado futuro. O que é esse mercado futuro? É o que o seu cliente vai estar querendo daqui a algum tempo, né? Beleza, eu sei que meu cliente hoje está satisfeito com carros, vamos supor, 5 ou 6 anos atrás, estava plenamente satisfeito com os carros hatch, etc. Mas houve uma melhoria na produção, as empresas naturalmente começaram a ter a eficiência, e meus competidores começaram a produzir esportivos utilitários com um preço menor. Então, isso no futuro, você já tem que enxergar essa tendência. Então, você já tem que começar a criar, planejar para daqui a 5 anos uma linha nova para a sua marca, também no utilitário esportivo, porque você precisa estar vivo, principalmente as montadoras de carro, precisam estar vivo no mercado em todas as frentes. Dificilmente uma montadora ela fica ali trabalhando só em uma frente, só se ela for daquelas de luxo. E a maioria dessas de luxo são subsidiárias de empresas montadoras dessas maiores, Ford da vida, Chevrolet, etc. Então, isso vai ser o planejamento de longo prazo do marketing. Ele vai detectar potenciais necessidades dos clientes com o objetivo de criar novos produtos ou mesmo mercados. Então, é entender ali qual é o comportamento do meu cliente, qual vai ser o comportamento do meu cliente daqui a um determinado tempo. Aí o estudo de história, de psicologia, de sociologia, estou falando sério, todos esses estudos, eles são feitos, tá, para que você consiga entender o que vai ser necessidade mesmo, verdadeira, daqui a 5, 6 anos. Não à toa, que eu já falei isso em outras aulas, em outras turmas, que já existe até a série do iPhone 16, que só deve ser lançado daqui a uns 2, 3 anos, por aí, 3 anos, vamos botar assim, né? Porque o iPhone começou a lançar um a cada ano, mas eu acho, né, que já está lançando já em um espaço de tempo menor. Então, já tem até esse projeto. Obviamente que esse projeto vai podendo ser ajustado, mas já tem coisas que a gente hoje de tecnologia não temos, já tem coisas que a gente não tem hoje, nem pensa em ter, mas que lá na frente vai existir. Bom? Daí a gente financeiro, né? O financeiro a curto prazo, o que o financeiro tem que fazer? Ele tem que garantir que a verba, né, falando assim de forma vulgar, que o capital esteja ali na quantidade e no momento para que sejam adquiridas as necessidades produtivas, os requisitos produtivos, como contratação de pessoal, aquisição de matéria-prima, compra de equipamentos novos, fretes que sejam necessários pagar. Então, ele tem que garantir que esses valores estejam alocados em cada departamento na quantidade exata, né, para que sejam realizados o planejamento da produção, planejamento e programação da produção.
No longo prazo, né, ele vai ter que se juntar com outros departamentos para desenvolver alguns tipos de atividades importantes, como enxugar custos, prever receitas daqui a algum tempo e fazer investimentos, né? Pensar em novos investimentos para a fábrica, a construção de um novo centro de distribuição, a aquisição de mais alguns caminhões para a frota. Então, o financeiro ele vai estar trabalhando conjuntamente, óbvio, né, com os outros departamentos para viabilizar esses investimentos, né? Esse crescimento a partir do momento que a empresa vai tendo esses retornos financeiros. Daí a gente tem a engenharia, né? A engenharia, o corpo principal dentro de uma empresa que vai estar voltada diretamente para o produto. Então, ela vai estar sempre a curto prazo querendo melhorar os produtos. E melhorar os produtos, quando você estuda engenharia de produtos, você vai ver que você pode melhorar o produto não só para o cliente. Como assim, professor? Porque muito se pensa no produto só para o cliente. Eu tenho que fazer com que esse produto seja ótimo para o meu cliente. Aí você faz um produto ótimo para o seu cliente, perfeitão, do jeito que o seu cliente quer. Mas para a sua produção ele é um produto horrível. Então ele vai chegar caro para o seu cliente. Então você tem que também pensar num produto bom para a sua produção. Não só para a produção, bom para o ambiente, para o meio ambiente, bom para a sociedade como um todo, né? As pessoas que estão ali ao redor, que é o que a gente chama das ferramentas DFX na engenharia de produto, que são as ferramentas chamadas Design for X. Esse X pode ser manufatura, pode ser financeiro, pode ser meio ambiente, pode ser manutenabilidade, pode ser montagem. Então, você tem que produzir um produto que seja inteligente e otimizado, para que ele seja fácil de ser montado, fácil de ser produzido, não cause dano ao meio ambiente e que esteja dentro dos requisitos do cliente. Como eu falei para vocês, não é para pensar em fazer nada além do que o cliente está requisitando, porque isso daí é um desperdício de energia e o cliente não vai querer pagar a mais. Na verdade, essa é a coisa mais difícil na engenharia, que é você identificar o que exatamente o cliente está te requisitando. Mesmo você utilizando ferramentas como o QFD, que é o Quality Function Deployment, que é muito utilizado, você ainda tem dificuldade de entender realmente o que o cliente quer, a quantidade, a qualidade, para você desenvolver toda a sua produção baseado nisso. Aí, volta e meia, o que você faz? Você faz ou acima ou abaixo. É difícil acertar ali o cliente. Então, você tem que criar uma faixa para poder o cliente não ficar... O cliente, ele vai adorar você chegar ali... Por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Você chega ali vai almoçar e pede ali, vamos supor, no Rei do Pirão. Você pediu um pirão lá, um mistão, e aí veio muito além do que você pediu. Veio muito além, veio com várias coisas a mais. Para você, cliente, tá ótimo, né? O produto que ele entregou tá ótimo. Mas para a produção lá, foi um desperdício, porque se ele tivesse entregado na expectativa, você ia ficar satisfeito e a produção não teria feito a mais, né? Você não teria perdido dinheiro. Então, isso se aplica diretamente na produção. Não podemos pensar em fazer nada além do que o cliente requisitou. Professor, mas tem empresas que se diferenciam assim. Aí sim, quando a empresa, ela tem lá as três, a gente falou na aula passada, quando a empresa ela é voltada para esse tipo de estratégia de posicionamento de mercado, é uma coisa. Então, a estratégia de posicionamento do mercado é diferenciação. Então, é natural dela entregar a mais para o cliente, porque é uma forma dela se diferenciar dos seus concorrentes. Mas se você está trabalhando ali para crescer, para buscar o seu mercado, para você ainda não está fazendo frente no mercado, que a gente chama, né? Então, você vai ter que se atentar a isso. Como a empresa já está ali, como a primeira, segunda ou terceira colocada, ela já consegue se posicionar por diferenciação. Mas a maioria das empresas que vem por baixo, ela vai se diferenciar por custo. Ela vai querer sempre atingir um custo ótimo de produção para entregar um produto dentro do que o cliente pediu, mas obviamente com uma margem de lucro maior, para ela poder sobreviver, para ela poder ir crescendo, entregando maiores fatias de lucro para os seus acionistas, se ela tiver capital aberto, para ela poder crescer, seus papéis na bolsa irem valorizando e assim ela poder chegar a um momento onde ela vai poder se posicionar através da diferenciação. No curto prazo é isso, a engenharia vai
pensar sempre na melhoria contínua dos produtos e serviços, lembrando que sempre tentando equalizar essa questão dos custos e qualidade. Informar os procedimentos técnicos de operação e montagem das máquinas, né? Tem a parte da engenharia que criei um produto, criei uma linha de produção para esse produto e vou criar também as normas que vão ser desenvolvidas para a produção desse produto, né? Qual é a máquina, qual o procedimento, qual o tempo, quais são todas as pessoas envolvidas, quais são os insumos, então tudo isso tem que ser informado. No longo prazo, aí a gente vai ter que desenvolver novos produtos. Nenhuma empresa vai sobreviver produzindo o mesmo produto ou o mesmo serviço todo, desde quando ela nasceu, desde quando ela foi criada, até os dias de hoje. Não tem como. Muito por conta das evoluções dos seus concorrentes. Então, ninguém quer ficar para trás. Todo mundo vai inovar, vai criar novos formatos de serviços, novos produtos, vai utilizar... Oi? Professor? Pode falar. Em relação ao que você estava falando anteriormente, acerca de entregar mais que o cliente deseja. Isso. Muitos hoje nessa coisa de o cliente ele gosta muito de ser surpreendido, ou seja, receber aquilo, receber mais do que ele espera. E aí eu sou com aspectos. Aí eu queria saber, esses empreendimentos que estão se iniciando agora, começando do baixo, quando saber que a empresa deve buscar essas formas de superar, de poder entregar mais que o cliente deseja, baseado no que você que tem que visar, no caso, inicialmente o custo, tem um custo baixo. Exato, muito boa pergunta. Sabe então, que é o momento de fazer essa diferenciação, de você investir em, sei lá, um brinde, em uma coisa assim diferente. Exatamente. Ó, eu já tive empresa junto com minha esposa, depois me afastei, e a gente criou a empresa junto, fizemos gastos bem onerosos no início, e montamos uma mini fábrica para produção de doces, de panetone, de bolo, de tudo. E a gente iniciou tentando ser diferenciado, a gente queria diferenciação, a gente iniciou errado. Iniciamos errado mesmo, e isso teve um impacto muito negativo. Os 3 primeiros anos da minha empresa, a gente não atingiu o break-even, que é uma coisa que se atinge ali 2 anos, então 3 anos, a gente não atingiu o break-even. Fizemos consultoria com alguns profissionais e chegamos ao seguinte entendimento. Toda empresa que nasce, ela precisa primeiro entender. É óbvio que depende do capital que você nasce, né, gente? Vai ter uma pessoa que tem um capital pra caramba e ele tem pessoas que entendem de empreendedorismo e querem montar uma empresa, tem um suporte, tem investidor anjo, vai injetar ali, vai nascer uma empresa já grande, mas a empresa que vai nascendo ali paulatinamente, uma microempresa e tal, você vai ter obrigação de começar por custos, você vai ter que entender o mercado primeiro, entregar o que o seu cliente quer, primeiro focalizar no cliente que vai te dar uma maior margem de lucro, porque às vezes você ainda focaliza no cliente que te dá menor margem de lucro no início. Então, é uma série de coisas que vocês têm que entender, pô. Então, no início, a gente fez tudo errado. Focalizamos no cliente que nos dava uma menor margem de lucro, nos dava uma maior margem de lucro, mas era a menor parcela de cliente. Então, o que a gente tinha que fazer? Meio que popularizar, ir para o popular. A gente já queria atingir as classes B e A, de início. Sendo que isso aí você consegue ao tempo. Então, respondendo a sua pergunta, para não ser muito pragmático, quando você percebe que você tem uma empresa que ela está maturada, ela já está rodando, ela já tem capital de giro, você pode separar parte daquele seu capital de giro para algum tipo de planejamento de marketing. Aí sim você está trabalhando de forma correta, segura. Olha, 15% do meu faturamento ele é destinado ao marketing, 20% vai para o meu capital de giro, o restante é para pagar os meus debêntures, né? Tudo que eu tenho de devedor e contando com a folha salarial e etc. Então, a partir do momento que você tem esse sobressalente, aí você consegue investir no que você está falando, de dar brinde, isso é marketing, pô, isso é de fidelização, você está entregando alguma coisa a mais para o cliente fidelizar. Então, quando você entregar algo a mais, você está pensando em quê? Em conquistar o cliente, olha o nome, conquistar. Quando você conquista algo, aquilo se torna seu. Então, você quer que aquele cliente faça parte do seu nicho de clientes fidelizados. Então, você só consegue fazer isso daí, meu irmão, quando você realmente tem
o sobressalente, que é aqueles 15%, 20% ali que você vai direcionar para o marketing, que é para o aumento da sua fatia de mercado. Deu para entender? Tranquilo, professor, entendi. Professor, Oi. você falou faturamento, mas você não queria dizer lucro, não? Não, você pode pegar do seu faturamento. Você pode pegar do seu faturamento todo, da receita que você tem, certo? E você dizer, olha, tantos por cento eu utilizo para tal coisa e tantos por cento eu considerei os debentures, entendeu? Eu considerei tudo, as dívidas. Você vai tirar lá, você tem, eu falei 20%, supus, né, que você tivesse 20% a 30% de dívidas. Você tira aquilo dali e depois você tira partes para o planejamento de marketing, parte para o seu capital de giro e pronto. O resto já foi. A empresa é sempre apertado, entendeu? No longo prazo, a gente vai ter desenvolvimento de novos produtos, como eu falei, né? E na parte de compras e suprimentos, a gente vai ter no curto prazo, a gente vai ter que disponibilizar esses insumos, né, os materiais, no início ali da produção, na quantidade certa e no tempo correto, e informar rapidamente aos sistemas produtivos quando há algum tipo de desvio. Quando a gente fala em algum tipo de desvio, identificar falhas na qualidade da matéria-prima, que isso acontece muito, falhas na parte de controle do estoque, não tem determinado tipo de insumo, e aí já pensou você começar uma produção e não ter o insumo? Você deu start, aí chega lá na linha que era para entrar um determinado insumo, na linha C, no posto de trabalho C, que era para entrar um determinado insumo, chega lá, montou tudo, supor que está montando a cadeira, montou tudo, faltou as espumas da cadeira. Aí para e vai ficar um estoque de produto semi-acabado ali no meio da fábrica, porque não foi feita uma verificação adequada da quantidade de insumos. Ou falta, ou tem o suficiente, né? E não consegue terminar. Então, isso daí é muito importante. E o departamento que trabalha nessa parte, no estoque, né, de suprimento, tem que ter essa atenção. E aí, quando eu falo de compra de suprimento, não é só insumo também não, gente. Está relacionado a máquinas, a insumos que não são diretamente ligados à produção, a insumos que estão relacionados a escritório. Então, tudo isso. No longo prazo, a gente vai desenvolver parcerias que tornem a cadeia de suprimentos mais competitiva. Então, a gente fala muito num jargão, né, dentro da supply chain, que é desenvolvimento de fornecedores. E esse nome desenvolvimento de fornecedores ele tem sido repetido e repetido, a maioria dos livros aí, que é quando você tem empresas, geralmente são empresas de grande porte, que elas se preocupam com os fornecedores de matéria-prima dela. Então, ela está trabalhando ali no nível classe mundial, trabalhando com Six Sigma, trabalhando com diversos tipos de normas internacionais. Então, ela precisa que o seu fornecedor das matérias-primas, pelo menos as matérias-primas principais, tenham o mesmo nível dela. Então, para que ela consiga entregar produtos de qualidade, ela tem esse precedente, que é o seu fornecedor também te entregar produtos de qualidade. Então, o que ela faz? Ela inclui o seu fornecedor também na sua produção. É como se ele participasse da sua produção. Então, o fornecedor ele participa de reuniões, ele participa de certificações, ele participa de auditorias. Então, o fornecedor ele acaba se tornando uma parte externa da empresa, né? Em alguns casos, esses fornecedores eles até formam clusters dentro de uma própria estrutura, que a gente chama de muitas vezes a gente chama de polos, né? Polos industriais. Então, naquele mesmo polo ali, você vai ter tanto o fabricante, né, a fábrica, como o fornecedor A, B, C, e aí torna-se menor a distância, você vai diminuir os custos logísticos e, obviamente, com a diminuição da distância, você tem uma melhoria no prazo de entrega do seu produto final. E melhora também o controle e também a interação fornecedor-fábrica. Então, essa é vamos dizer assim, é a grande sacada da supply chain. Então, o gerenciamento da cadeia de suprimento está ligado justamente a essa aproximação dos elos da cadeia. Cada vez mais tem se pensado. Eu costumo dar um exemplo, né, tinha um grande amigo meu que ele acabou saindo aqui de Salvador, que ele foi demitido da Ford, naquela época que muitas pessoas foram demitidas, acho que foi logo no início do ano. E aí ele trabalhava nessa parte, né, de gestão da cadeia de suprimentos. Ele me falava
direto, que tinha um grande problema na Ford, que era extremamente oneroso, que a gente às vezes pensa que essas empresas gigantes aí, né, Ford e tal, que elas são super, tem um super faturamentos, que elas estão bem, que não sei o que lá, mas não nunca foi e nunca será assim. Na maioria das vezes, essas grandes empresas têm grandes dificuldades, têm unidades, têm filiais que têm grandes prejuízos, e às vezes essas filiais, elas são, vamos dizer assim, suplantadas na questão financeira, né, por outras unidades maiores até fora daqui do país. E por isso que volta e meia tem algumas que fecham porque não estão conseguindo mesmo gerar lucro. O caso aí de começa assim, fechando algumas linhas de produção e demitindo uma porrada de gente, porque não está tendo lucro, aí tem que realmente cortar. Então essas grandes empresas, gente, pode ter certeza, quem acompanha aí o mercado financeiro, que vê as empresas que têm capital aberto, verifica aí que os papéis de muitas empresas variam, a Oi, por exemplo, a Cogna, tá os papéis variando o tempo todo, por quê? Porque quando elas vão fazer a demonstração financeira dela, trimestral ou anual, né? A maioria das vezes é trimestral, né? Os lucros do trimestre. Dá prejuízo, meu irmão. Então, você vê lá, teve prejuízo, e às vezes é prejuízo acumulado, e aí vai acumulando de um ano para o outro, e aí você vai perdendo valor do papel. Então, é muito importante essa questão de entender. Aí, só para finalizar da Ford, o grande problema da Ford era que ela tinha um importante fornecedor de um produto químico que era utilizado nas pinturas do carro, que só conseguia lá no sul. Então, na verdade, não só conseguia lá no sul, tinha um contrato de fornecimento com essa empresa. Então, tinha que vir esse transporte dessa produção para cá o tempo todo. Eu falava para mas tem a Braskem aí que produz. Ela falou, mas a gente está amarrado a um contrato com uma multa rescisória de 2,5 milhões de reais, se não me engano. Não sei se será reais ou será dólares. Eu falei, mas isso aí é troco para... Foi daí que eu comecei a entender, né? Eu falei, mas isso aí é troco para a Ford, para a unidade de Camaçari. Ele falou, não, a unidade de Camaçari está acumulando pelo segundo ano seguido prejuízo de não sei quantos milhões. Aí você vai entendendo como é, né, que funciona, né? E depois disso, ele mais outras pessoas lá da parte de gerenciamento da cadeia de suprimento e de projetos foram demitidos. Então é importante essa questão de entender aonde você vai instalar a sua fábrica, para também você ter facilidade de aquisição de suprimentos. A manutenção, então a gente tem a manutenção, né? No curto prazo, ela vai garantir que os equipamentos e ferramentas estejam disponíveis no momento da execução da produção. Então, dentro do Lean Manufacturing, vocês vão ter essas aulas assíncronas, vão estudar, vão ver, vai estar tudo organizadozinho, vai ter uma apostila de 45 páginas, se eu não me engano, com todas essas ferramentas. Uma das ferramentas é o TPM, que é o Total Productive Maintenance, que traz todo esse conceito relacionado ao desenvolvimento da manutenção enxuta, a manutenção voltada para a produção, certo? Para diminuir os tempos de parada, aumentar o tempo de disponibilidade do equipamento, tá? Trabalhar, não sei se vocês têm conhecimento de uma ferramenta chamada OEE, que é Overall Equipment Effectiveness, né? Overall Equipment Effectiveness, que é uma ferramenta que é um KPI, né? Eu falei para vocês que iam ter algumas palavras que vocês iam ter que se acostumar. OE é uma dessas palavras, tem os KPIs, que quem trabalha e quem está estagiando sabe que é Key Performance Indicator, que são indicadores indicadores chaves de performance. Então, o OE é um desses KPIs muito valorizado dentro da empresa, muito valorizado mesmo. Ele é um indicativo muito pesado em relação à produtividade da empresa como um todo, porque ele vai indicar quão produtivo qual é a produtiva global, qual é a produção global, né? Que é overall, é global. Então, qual é a produtividade global da sua linha? Qual é a produtividade? Você vai calcular, obviamente, do equipamento e depois você vai fazer os cálculos extrapolando para todos os seus equipamentos. Então, a manutenção é muito importante. No curto prazo, você vai ter que utilizar ferramentas como essas que eu falei, o OEE, que são ferramentas, eu sempre digo que são indicadores, como se fosse, a organização é como se fosse um organismo, um ser vivo seu. Então, você tem lá seus sinais vitais. Os seus sinais vitais, obviamente, que você
tem febre acima de 39, 40 graus, isso já é indicador, olha o nome, é indicador de que algo está errado, que algo não está funcionando. Acontece a mesma coisa quando você está fazendo manutenção preditiva, por exemplo, em alguma máquina que você insere ali o dispositivo, né, acoplado na máquina, e ele começa a medir temperatura e vibração e outros tipos de sinais vitais da máquina. Então é muito igual, velho, a analogia é perfeita. Então a manutenção ela tem que garantir essa produção, e não tem outro tipo de manutenção que vá garantir, a não ser a manutenção balizada pelo TPM, que a gente vai estudar também. No longo prazo, aí a gente tem bastante coisa, né, na manutenção. Primeiro, desenvolver as estratégias e aplicar o TPM. A gente podia resumir isso aí tudo aí, ó. Botar só assim, aplicar o TPM, né, que vocês vão ver lá os pilares do TPM, são 8 pilares. Você vai ver, desenvolver estratégias para diminuir o número e o tempo de paradas, desenvolver cronogramas para aplicação da manutenção preventiva. Em conjunto com outros subsistemas, deve avaliar e determinar qual o melhor tipo de manutenção para cada maquinário, né? Se está ali dentro de um sistema produtivo, às vezes você tem uma necessidade ferrenha ali de utilizar a manutenção corretiva. Vou dar um exemplo, que é onde eu trabalhei, numa empresa de logística e locação, que era terceirizada da Nestlé. Então, ela fazia a JRB Logística, ela fazia a captação do leite nos produtores rurais. Então, ela ia para esses locais bem remotos, com estradas sem pavimentação nenhuma, e aí fazia a recolha do leite. E aqueles caminhões brabo mesmo, aqueles caminhões que Romeu e Julieta, tinha alguns bitrens. Então eles quebravam muito, pô, quebravam muito, muito, muito. Então uma vez eu conversando lá com o gerente, né, da unidade, ele falou, a gente não tem como desenvolver manutenção preditiva, preventiva aqui a gente faz, mas a que rola mesmo aqui é a corretiva. Quebrou, substituiu. Quebrou, substituiu. Tem que ter a peça para substituir rapidamente, né? Eu falei, mas não dá para calcular basicamente qual o tempo de peça? Ele falou, não dá, porque é um cenário diferenciado. A pavimentação é ruim, às vezes tem que dirigir à noite, tem às vezes ainda vê situações onde que eles têm que fazer paradas e etc. É um cenário, vamos dizer assim, fora do comum. Então, eles trabalhavam muito com a manutenção corretiva. Vai depender da sua empresa. Eu tinha um professor, né? Eu sou coordenador também na Unime, já falei para vocês, Engenharia Mecânica, Produção. E o meu professor lá de mecânica, ele trabalhava na Dow, ele estava me falando ele era gerente de manutenção, ele me falando como era a manutenção lá e como era algo que parava a fábrica inteira, porque lá é produção contínua, né? Produção de produtos químicos. E aí era uma coisa de louco, parava assim, e para ele, né, era crucial, porque não podia ficar um dia a mais parada, porque um dia a mais significava perdas milionárias. Então ele falava que era algo que ficava muito na cabeça dele, de que essa parada programada, preventiva, né, para fazer manutenção dos equipamentos preventivos era importantíssimo. E não existia essa questão de manutenção corretiva nos equipamentos principais, só nos equipamentos secundários. Aí, equipamentos secundários os equipamentos que dão suporte, uma bomba, né, uma turbina, um dispositivo, mas os equipamentos principais que fazem a geração, eles não poderiam parar. Então, tem que utilizar a manutenção preventiva com a preditiva. Daí, a gente está no departamento mais importante, na minha opinião, para os ganhos. Como assim, professor? É onde a gente pode conseguir a margem melhor, né, para entregar um produto com as características que o cliente requisitou, mas com baixo custo. É na parte de produção e operação. Então, é aí que você vai fazer a programação, planejamento da produção, entregar algo ali enxuto. É onde o Lean Manufacturing nasce, é onde ele está ali sendo desenvolvido. Então, já sabe que Lean Manufacturing é no chão de fábrica. Você desenvolve... professor, mas lógico que você faz planejamento dentro do escritório, mas a execução das ferramentas é tudo ali no chão de fábrica. É muito da parte ali de inspeção, controle, análise, diagnóstico, tratativa, resolução rápida, o MASP, né? O FEMEA, todas essas ferramentas você utiliza. Então, aí, no curto prazo, deve desenvolver de maneira eficiente o processo de transformação dos insumos em produtos acabados ou semi-acabados, né? Vamos dizer assim, é o fim princípio básico da produção e operação.
que é agregar valor ao produto. Então, já sabem, né? No Lean Manufacturing, agregar valor é você fazer um processo no produto no qual o cliente ia pagar X e agora ele já vai pagar X mais 10. Como assim, professor? Eu peguei uma laranja, certo? Se eu for vender essa laranja sozinha, o meu cliente vai me pagar, sei lá, R$1 por essa laranja. Mas agora não, eu peguei essa laranja, não vendi por R$1, peguei essa laranja, fiz o processo de extração do suco, pasteurizei, passei ela no Tetra Pak, joguei lá, embalei, entreguei para o meu cliente e estou vendendo agora para ele por R$6. Aí eu agreguei valor, porque agora, se eu botar uma laranja e uma caixinha de suco, mesmo seja daquela pequena, né? O cliente ele vai pagar mais pelo que já está industrializado, passado pelo aquele processo. Então, ali agregou valor. Deu para vocês entenderem? Lá, quando a gente estiver estudando Lean Manufacturing, vocês vão entender isso aí perfeitamente. O que agrega valor, o que não agrega valor. Entendeu? Esse processo da pasteurização e passagem do líquido na máquina Tetra Pak, né, que faz com que garanta que não saia nenhum tipo de resíduo e tal, que vá só o suco mesmo, é um processo que agrega valor ao cliente, certo? Aí, se você quiser ir mais para frente na cadeia de suprimento, você pegar esse suco, tá, que está ali, e entregar, ou vou melhor, vamos supor que seja a cerveja, vou bem no limite do limite do limite mesmo. Saiu da fábrica, você pega e vende essa cerveja direto para o consumidor, ela quente, ele paga um valor. Mas simplesmente em você fazer o processo de resfriamento nela e vender ela gelada já aumenta o valor. Então, aquilo agrega valor. Você com a cerveja quente, uma cerveja gelada, você não vai pagar nem que seja 20 centavos a mais? Vai. Então, aquele processo de resfriamento agrega valor. Certo? É que nem o queijo. É que nem o queijo. O fatiado é R$2 a mais. Isso, né? Não deveria ser, né? Mas é um processo, porque como a gente estava falando aí, né? É uma coisa para agradar o cliente que não é um processo que é custoso tanto, né? Porque a pessoa pode fatiar ali, pô, já deixar ali para entregar para o cliente. Não é em todos os mercados que é diferente o preço, não. Mas em alguns cobram um preço diferenciado mesmo. Acho ridículo isso daí, inclusive. Mas existem outros exemplos aí que vocês vão ver o que agrega ou não. Inclusive, é uma das coisas que a gente pensa que é fácil, mas é difícil. Você identificar as atividades que não agregam valor ao produto, verificar se essas atividades que não agregam valor, elas são dispensáveis ou indispensáveis, e se elas forem dispensáveis, vocês eliminarem elas logo de cara. E vocês podem ter certeza que 60% das atividades desenvolvidas, vocês vão ver no Lean Manufacturing, elas são dispensáveis. Elas estão ali ocupando espaço e tempo do lead time de entrega do produto e não estão fazendo agregação de valor nenhum, nem direto nem indiretamente. Então, são aquelas que você pode retirar. Você só tem que ter as ferramentas adequadas e o conhecimento técnico adequado para identificar elas e eliminar, certo? Que é uma das partes que no minicurso de Lean Manufacturing vocês podem encontrar, tá bom? No longo prazo, você deve desenvolver a melhoria contínua. Olha ela aí, ó, o Kaizen. O Kaizen, vamos dizer assim, se você tem um esqueleto, se você tivesse que determinar um esqueleto para sustentar um músculo, e esse músculo se chamasse Lean Manufacturing, né? Seria o Kaizen, a melhoria contínua, porque é a base do Lean Manufacturing, é você sempre fazer melhor, fazer hoje melhor do que você fez ontem, e amanhã já planejar em fazer melhor do que você está fazendo hoje. E assim a gente vai tendo esses crescimentos cíclicos de qualidade. Deve praticar a filosofia do Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta, que a gente vai falar. Isso daí está se expandindo de uma forma tão grande. E aí vocês vão ter que também ter o cuidado, né, como os bons estudantes de engenharia que vocês são, de se atentar a esses termos para saber diferenciá-los. Você vai encontrar aí Lean Manufacturing, Lean Production, Lean Construction, vai encontrar Clean Production. E aí vocês têm que entender as sutilezas da diferença. Por exemplo, o Clean Production, muita gente confunde com o Lean Manufacturing, mas são coisas diferentes. O Clean Production você vai produzir de uma forma mais limpa. Então está mais relacionado ao meio ambiente, a você ser mais sustentável, como a GE, né, a General Electric, que é uma empresa que ela se diferencia por isso, porque ela tem uma planta aqui em São Paulo, no interior, eu me esqueci a cidade agora, é um nome bem complicado,
que ela conseguiu sustentabilidade de 70%, ou seja, 70% da energia que ela consome, ela mesma produz. Então, através de aproveitamento da energia do próprio processo e através de usinas criadas por ela mesma ali no próprio estabelecimento da empresa. O que faz ela diminuir o valor que ela paga para as empresas, né, que fazem a distribuição de energia para elas, e faz elas também serem diferenciadas por isso, por ter esse cleaner production. E o Lean Manufacturing está relacionado a uma manufatura mais enxuta, o que difere do Lean Construction, que está relacionado à construção civil. E o Lean Production é sinônimo do Lean Manufacturing. É um sinônimo, não tem diferença. Tecnologia da informação seria aí o nosso último departamento, né, que a gente está analisando, o nosso último subsistema, que ele está relacionado à integralização desses sistemas, para que os sistemas funcionem de forma fluida e consigam trabalhar dentro do planejado e do programado. Os sistemas de informação, eles precisam estar ali disponíveis, a internet tem que ser uma internet boa, o sistema tem que ter uma interface amigável, né? Você precisa desenvolver treinamentos para as pessoas trabalharem em cima do sistema de informação de forma mais rápida, segura e confiável. Então, é justamente isso. No curto prazo, ele vai garantir o fluxo contínuo, né, e online das informações e realizar treinamentos, né, de operacionalização do sistema junto com o RH. Então, o próprio TI, ele tem que, o responsável, gerente de tecnologia da empresa, tecnologia da informação, ele tem que ser responsável de dar o treinamento, por exemplo, quando você faz uma aquisição de um sistema ERP novo, ou mesmo de um módulo novo, né? Aí você vai ter que dar todo esse treinamento. No longo prazo, você vai sempre estar querendo melhorar as opções do sistema de informação para a organização, fazer com que o sistema ele seja cada vez mais desburocratizado, né, para que ele possa ser mais rápido, para que o cliente consiga finalizar uma tarefa com o menor número de cliques possíveis, tentar entender se aquela interface de sistema ela está amigável para todos, se ela pode ser otimizada, se ela pode ser melhorada, né, inserir algum tipo de recurso, né, que traga uma melhoria de controle ou que dê mais atenção, criar novas possibilidades, né, de melhoria dentro do sistema de informação, certo? E também é importante, muito importante mesmo, a prática da manutenção preventiva em sistemas de informação que quase ninguém faz. Isso aí eu estou botando. Isso aí, gente, eu construo eu mesmo da minha cabeça de engenheiro de produção. Tudo isso daí é coisas que eu já vivi, que eu vivo hoje no meu trabalho, que é um trabalho de gestão também, né? O meu trabalho secundário, tem alguns trabalhos secundários, eu tenho o meu principal, e que eu vejo que a falta de manutenção preventiva, ela ocasiona instabilidades, primeiro no sistema, e depois ela ocasiona a falha, que é quando o sistema para de operar. E um sistema de informação é igual uma máquina mesmo, meu irmão, ele vai dar os sintomas. Qual é o sintoma? Ele fica mais lento porque o servidor não é suficiente para o número de pessoas, o cálculo foi feito errado. Ah, eu fiz um cálculo, mas fiz um cálculo ajustado para economizar, porque quanto maior o número de pessoas usando, mais eu pago para a empresa que é responsável pelo gerenciamento de banco de dados meu. Beleza, então você quer trabalhar dentro de uma concepção enxuta, só que de uma forma burra. Porque se você precisa do sistema para operacionalizar toda a sua produção, você tem que ter margens e margens de segurança em relação à velocidade, à capacidade, senão ele pode te deixar na mão, certo? Então, aquele requisito de você estar verificando ou criando rotinas, você pode criar rotinas de alerta para quando você ultrapassar a capacidade de usuário ou de volume de dados, né? Às vezes você tem um volume de dados muito grande entrando no sistema e ele não tem a capacidade de processamento, porque o sistema ele vai pegar aquele dado, entender o que ele é e armazenar e classificar ele em uma determinada caixinha. Se está chegando um volume de dados muito grande, ele não vai conseguir organizar nas caixinhas, né, tudo ali, tal, ele vai ficar meio desesperado, porque você programou ele para um determinado nível de processamento. Por quê? Porque você tem um hardware, e o hardware ele te limita. É que nem o cara que está lá, o cara está indo para academia, o bombadão, está se malhando, então ele está pegando uma quantidade de peso. Mas, obviamente, que
que o cara que iniciou, ele não vai conseguir suportar aquela quantidade de peso. É a mesma coisa de um sistema, ele não vai conseguir suportar a quantidade de volume se você não ampliar o seu hardware. Então, é a parte física da coisa, né? Então, é a tecnologia da informação que é muito importante para a produção também. Beleza. Então, finalizamos a primeira parte da aula, na qual a gente fala sobre os subsistemas. Então, esses subsistemas, eles são importantes. Vocês viram aí que a análise de curto e longo prazo, ela traz algumas perspectivas de que a gente tem que mudar a chavinha, né? A gente tem que pensar de forma, vamos dizer assim, no âmbito operacional, né? Até no tático ali, quando a gente está falando do curto prazo. E quando a gente vai para o estratégico, a gente tem que pensar, né? De estratégias mesmo, de como vou obter tal coisa para atingir essas metas, vou ter que contratar mais pessoas, comprar um ERP, o que eu tenho que fazer para melhorar isso daqui? Vou ter que fazer um planejamento a longo prazo de melhoria. Vamos agora para a classificação dos sistemas produtivos. Essa parte aí é bem teórica, vocês encontram lá no Tubino. Eu trouxe uma classificação aqui, não tá quase igual ao do Tubino. Vai ter uma diferençazinha básica que eu vou falar daqui a pouco, para vocês entenderem por quê. Volta e meia acontece muito isso com os meus alunos. Com alguns alunos, poucos alunos. Geralmente são os alunos que mais se interessam pela disciplina, se esforçam, vão estudar em outros livros, etc. Aí já vai um alerta para vocês. Tenham cuidado, porque a gente está falando de informação, né? A informação, ela pode ser tratada, uma mesma informação, com abordagens diferentes, entendeu? Agora mesmo, a classificação de sistemas produtivos. Eu vou mostrar aqui dentro de uma abordagem. Vocês têm que entender que uma palavra pode vir diferente, ou pode ter uma outra classificação, mas que é a mesma. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eles podem ter lá 5 classificações, como, por exemplo, dar o exemplo do TPM. Alguns livros são 5 pilares, outros livros são 8 pilares. Só que, dentro de 3 daqueles 5 pilares, aconteceu que de uma edição para outra, né, a informação vai evoluindo. Então, ele resolveu tratar separadamente. Então, estava tudo junto naquele pilar, aí ele separou em 2 pilares, aí foi para 8 pilares. Então, é comum os alunos pegarem tipo, uma bibliografia ou literatura mais atrasada, ou pegar algum tipo de norma que tem um conceito bem rarefeito, e falar, não, mas estava aqui ó, na norma, eu li isso aqui. Eu falei, mas isso daí está puro, está só o seco, e aqui no livro está mais desenvolvido, está mais detalhado. Então, tenham cuidado com isso, porque a informação, ela evolui. O conceito que era há 10 anos atrás, ele já mudou, ele já não é mais o mesmo conceito. Por isso que quando você vai fazer um TCC, ou vai produzir um artigo, você tem a obrigação de pegar artigos recentes, com 5 anos no máximo. 5 já é muito até, certo? Quando se fala de artigos de bibliografia, você pode pegar até 10 anos, por aí, 10, 12. Se for uma bibliografia muito, mas muito importante, que não se teve nada de diferenciação, aí abre-se uma exceção, para você poder, se for um autor muito importante, sei lá, um Callister da vida, na ciência dos materiais, um Kotler. Kotler não, que Kotler está fazendo livro até hoje, está vivo aí produzindo livro à torta e à direito, mas tem alguns caras que são importantes nas áreas deles e eles devem ser citados para você ter um pouco de referência. Então, essa classificação de sistemas produtivos é uma classificação do Tubino, mas aqui nesse quadro ela está adaptada. Tanto que na apostila que vocês vão ver também, vocês vão poder ver lá, está adaptada de Tubino. Então, vamos lá. Primeiro, como é que a gente classifica? A gente pode classificar quanto o grau de padronização dos produtos, quanto o tipo de operação, quanto o ambiente produtivo e quanto a natureza do sistema. A natureza do produto. Então, essas 4 que a gente pode analisar. Vamos ver a primeira, que é grau de padronização dos produtos. A gente já viu que a gente tem tipos de produtos que podem ser produzidos em larga escala e outros tipos de produtos que não conseguem ser produzidos em larga escala, muito por conta de serem produtos com insumos mais caros, com projetos mais elaborados. Então, eles precisam ser produzidos sob encomenda, sob pedido, são pedidos personalizados. Então, eu posso ter produção padronizada ou eu posso ter produto sob medida. Então, é uma forma de classificar, é a primeira forma de classificação, tá? Produtos padronizados ou produtos sob medida ou personalizados. E a gente já viu isso no início da aula, inclusive,
que é a questão da joia e da bijuteria. E já vimos também que isso vai influenciar diretamente no controle da qualidade, no controle da produção. Isso daí a gente já viu. Os exemplos, né, tem eletrodomésticos, automóveis, combustíveis e roupas. Fabricação de máquinas, ferramentas e construção civil são alguns exemplos de produção sob encomenda, personalizados, que você vai ter que criar um molde, um projeto novo, né? Quero criar uma máquina que seja embaladora e datadora, tudo ali ao mesmo tempo. Você tem que criar um novo projeto, não dá para produzir aquilo ali em larga escala, porque nem todo cliente quer aquilo, certo? Produção de uma caldeira, por exemplo, é um um ótimo exemplo para um produto sob medida personalizado. Porque, obviamente, se você for produzir caldeiras em massa, primeiro que não dá, porque cada caldeira ela vai se adaptar à quantidade de vapor que é necessário para a linha de produção, o local onde ela está estabelecida e também qual o tipo de combustível que ela vai ser utilizada, que o cliente que vai dizer, eu tenho mais facilidade com lenha, eu tenho mais facilidade com a obtenção de GLP, eu tenho mais facilidade, eu queria que ela fosse elétrica, tem como? Ou eu quero que ela seja as três, quero que ela seja tricombustível. Então, é um exemplo também de produto sob medida, beleza? Então, uma observação importante é que, nesses casos, se você tiver uma empresa, né, que consiga produzir isso daí, você vai ter boa parte do tempo da sua empresa ela ociosa. Mas, quando você pega o projeto, ele é um projeto com valor agregado maior e você tem uma margem de lucro maior, justamente por ele ser personalizado, certo? Você consegue ter uma margem de lucro maior. Outra forma da gente classificar tipos de operação. Então, a gente pode ter... primeiro, antes de falar sobre tipos de operação, a gente tem que entender o que é um processo contínuo e o que é um processo discreto. Tem uma disciplina para os engenheiros de produção aí, chamada Sistemas de Produção Discreta. Então, isso aí é onde você vai estudar apenas produtos que podem ser contados, unitizados, né? Onde você pode individualmente identificar um produto. Então, eu consigo identificar um carro separado. Um carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros. É isso? Mas eu não consigo identificar, por exemplo, a energia elétrica. Uma energia elétrica, 3 energias elétricas, não. Obviamente que algumas empresas compram pacotes, mas a distribuição dela, a produção dela, melhor dizendo, a produção dela, não dá para você diferenciar ela. Distribuição de energia elétrica, distribuição de água, produção de petróleo, serviços, vamos falar um pouco de serviço de internet home bank, 24 horas, não tem como você unitizar. Então, isso aí é um processo contínuo, certo? Então, todo processo contínuo, ele tem que ter algumas características muito importantes. A principal dela como eu dei o exemplo da DAO lá, do professor que eu tinha, e que ele falava que o controle é muito, mas muito preciso e não existe espaço para erros, porque se você falhar na manutenção, por exemplo, e deixar uma linha de distribuição inoperante, quanto mais tempo passa ali, ele já falou, cada segundo são milhares de reais. Então, você tem que fazer de tudo para que não haja parada não programada. Então, a gente tem aí a primeira característica. Oi. Fica à vontade. E eu vou pedir para sair da sala. Está contando já com a aula assistir? Ou tem que ficar até o término? Não vou poder concluir. Não, gente, comigo é tranquilo. Vocês não tem essas besteiras, não. Por quem me conhece já pegou disciplina comigo. Meu intuito é a entrega de conteúdo e desenvolvimento, entrega de expertise do que eu sei para vocês. Eu não conto presença, não conto nada. A aula vai estar gravada, vai estar disponível para vocês. A gente está na academia, na universidade, para aprender, para viver experiências através do outro, e é isso. É o que eu mais me importo. O resto, para mim, é secundário. Valeu. Vai lá, velho. Adiante seu lado. Os temas aí. Vou precisar sempre para poder ficar até o tempo. Mas obrigado por boa. Não, valeu. Até mais. E aí, beleza, vocês já entenderam a diferença de processos contínuos para processos discretos. O processo contínuo é aquele que ele vai estar ali ininterruptamente funcionando e a gente não pode identificar ele de forma individual, certo? Então, ele vai ter uma produção altamente uniforme, certo? A gente vai ter algumas
características importantes, como eu falei, vai ser muito fácil automatizar esse processo, né? A automação vai ser um requisito básico de funcionamento. Como eu já falei para vocês, eu acho que eu não falei, mas não se surpreendam, existem já algumas plantas de betas, né? Plantas betas de produção e distribuição de produtos derivados do petróleo, gás e GLP, etc., que são plantas autogovernáveis. Não tem nenhum tipo de ação humana. Elas são todas programadas por um engenheiro de controle e automação, e aí ele produziu toda a planta, né, a equipe dele, e essa mini planta ela vai produzir, tratar, e a manutenção é toda preditiva e distribuir. E aí fica a pessoa só controlando de longe os sinais ali, obviamente que vai ter que ter alguém controlando, né? Tudo ali para poder verificar se todos os processos estão funcionando de acordo com o esperado. Então, é a automatização no seu nível maior que vocês podem imaginar, tá? Então, uma característica desfavorável para os processos contínuos, que vocês vão ver lá no Tubino também, é que eles são pouco flexíveis, né? Quando eu construo uma tubulação de distribuição de gás, você não tem como mudar mais ela. Você pode até fazer linhas de distribuição a mais e tal, mas é difícil você fazer flexibilização. Você já fez a perfuração do solo, já fez toda a passagem, já fez a intervenção, né, de relevo, e ali é para sempre, é um gasto muito grande na instalação, né? Desses tipos de sistemas produtivos. Então é difícil, a flexibilização é muito difícil. Processos discretos. Aí quando a gente sai de processos contínuos para processos discretos, os processos discretos eles vão se dividir em repetitivos em massa, também chamados de larga escala, repetitivos em lotes, também chamados de flow shop ou linha de produção, por encomenda, job shop ou layout funcional, por projeto, que é chamado de unitário, layout posicional fixo. O que a gente costuma ver nos livros? Essa parte final aí de por encomenda e por projetos, eles são tratados meio que juntos, porque são quase iguais, só se diferenciam pela questão do tempo, certo? Porque o job shop, ele é um tempo mais curto. Vamos supor, quando você comprou um apartamento, você necessita da realização de um arquiteto e de uma marceneiro de uma empresa que faça móveis planejados. Beleza, aí você encomendou, é um job shop, certo? Que quase como se fosse o entendimento do artesão lá, ou quando você lembra lá do artesão na Idade Média, então, é o job shop. Então, saiu do job shop e vai para o projeto. Para o projeto já são projetos maiores que demoram mais tempo. Dá um exemplo aí, professor. Aí você sai da concepção da produção do seu móvel planejado e vai para a construção de um edifício, tá? Vai para a construção de um navio, construção de um avião, certo? Isso aí já é o por projeto, que você tem um projeto gigantesco. O por encomenda ele pode ser ou não através de um projeto. Pode ter um marceneiro aí que faz lá, o negócio chegou aqui, quero uma encomenda, quero tal coisa, tal, ele não faz projeto nenhum, só mede lá e pronto. Então ele pode ou não ter projeto. Já o por projeto, ele necessita de projetos e a característica principal é que a construção perpassa de 6 meses, tá? De 6 meses para cima. E aí, subindo aqui, a gente vai ter os repetitivos em lotes, que parece bastante com os repetitivos em massa. Aí eles se diferenciam pela questão da velocidade e também da quantidade de produção. Então, a indústria automotiva, produtos têxteis, abates de beneficiamento de aves, suínos e gados, o transporte aéreo são produções em massa, chamado de larga escala. E aí você tem algumas características como grande escala e altamente padronizado, demandas estáveis, estrutura altamente especializada e pouco flexível. Enquanto que nos repetitivos em lotes você tem alguns produtos têxteis em pequena escala, elementos industrializados, oficinas de reparo automobilístico, aí você tem um volume médio de padronização, tá? Enquanto no repetitivo em massa você tem uma grande escala e alta padronização, aqui você tem um volume médio e a padronização é média também. E pouco flexível, equipamentos pouco especializados e mão de obra polivalente. Tudo isso daí vocês encontram
lá no Tubino, tá? E na apostila que eu vou mandar também. Pode ficar tranquilo. Daí a gente vai falar agora na sopinha de letrinha, que é a parte de ambiente de produção. Quando a gente fala, quando a gente quer entender o posicionamento do estoque. Então, dependendo do posicionamento do estoque na sua fábrica, você vai determinar e classificar, certo, o seu ambiente de produção. Se ele é make to stock, se ele é assembly to order, se ele é make to order ou se ele é engineer to order. Ele pode ser esses 4, ele pode ser uma mistura desses, ou pode, como a gente já falou, quando é uma mistura, sempre tem a predominância de um. Tá? O que é o make to stock? É aquele que você produz para estoque, você faz para o estoque. Então, é uma produção empurrada. É associado, né, a uma política de produção chamada empurrada, onde você tem uma previsão da demanda associada à sua produção. Então, você faz uma previsão da demanda com dados históricos, um estudo do mercado, faz uma previsão quantitativa e qualitativa, e aí você vai criar estoque para poder atender o seu cliente de uma forma mais rápida. Só que esse estoque não é de qualquer forma, é um estoque calculado, um lote mínimo, um lote econômico, sabendo qual é o nível de estoque para fazer o pedido novamente, para estar reabastecendo na linha. Então, o exemplo aí são a grande maioria dos produtos de prateleira, quando a gente vai no mercado, aqueles produtos todos que estão lá disponíveis na prateleira, a maioria deles são produtos realizados através do make to stock, certo? Então, como eu já falei, tem rápido atendimento ao cliente, é baseado em previsão da demanda e gera alto custo de estoque. Esse alto custo de estoque gera se você não souber lidar, né? Se você tiver um bom cálculo de estoque, um bom gestor ali, você vai conseguir diminuir esse custo. Assembly to order, já está dizendo no nome, né? Montagem por encomenda. Então, você já tem peças semi-acabadas, vai chegar ali aquelas peças semi-acabadas na sua fábrica, o que você vai fazer? Você vai fazer um sistema de montagem. Montadoras de automóveis também são um exemplo. Ela chega pneu, chega a parte de fuselagem, chega o powertrain. Muitas das empresas montadoras têm no próprio ambiente dela ali a produção dos itens. Então, elas têm a parte de fabricação e de montagem. Mas tem algumas que não. As maiores empresas e as principais empresas, né, de computadores pessoais que a gente tem no Brasil, elas são montadoras, porque vem muitos produtos da China, vem produtos de diversos lugares do mundo, vem placa-mãe de um lugar. Nos celulares é a mesma coisa. Os celulares, eles costumeiramente utilizam, nunca o produtor que vende o celular, ele nunca é tudo dele, né? A Motorola, que está dentro dele ali, o processador da Snapdragon, né? Você tem ali uma câmera de tal empresa. Então, chega tudo e ali é montado. Aí, essa montagem que a gente chama de Assembly to Order, você vai ter um prazo aí de atendimento médio para o cliente, em comparação com o Make to Stock, você demora um pouquinho a mais, né, para entregar para o seu cliente, porque você, às vezes, não tem um produto em estoque, você precisa montar ele, muito por conta da questão das empresas que trabalham com Assembly to Order, que quererem flexibilizar, né, sua produção, querem montar diferentes, né, produtos. Isso acontece. E você tem o Make to Order, que aí é feito sob encomenda, produzido e não montado, para não confundir, viu, gente? Então, você vai iniciar a produção toda, a fabricação daquilo ali a partir de uma demanda existente do cliente. Então, aí você já não utiliza a previsão da demanda, você não trabalha com algo que você acha que vai acontecer. Algo já aconteceu, o pedido já está em carteira, já foi liberado para produção. Aí você vai fazer e entregar para o cliente. Então, pinturas e produtos personalizados, o prazo de atendimento, obviamente, vai ser mais alto, né? E, por último, Engineer to Order, que é quando você faz o projeto inteiro, né? Você leva aquele tempo de projeto para fazer. Então, o desenvolvimento da Arena Fonte Nova mesmo, teve todo o tempo, as parcerias, as liberações ambientais, tudo aquilo que envolve a gestão de um projeto, para que você consiga entregar o produto, e o prazo é elevadíssimo, é muito alto. Não vai haver estoques, porque é um produto único, né? Um projeto para cada produto. Então, você inicia o projeto, termina o produto, você já tem que começar um outro projeto para entregar um outro produto. Você não consegue fazer um projeto para entregar 2 produtos. É um projeto para um produto. Então, essas palavrinhas aí vocês têm que gravar e saber, viu, gente? Ou gravar ou entender, tá? Como a gente já sabe, a engenharia, ela
ela força a gente a ter o domínio, não precisa nem ser até o domínio, né, gente, da língua inglesa, mas você tem um conhecimento que permita você a ler relatórios, a entender pelo menos a maioria das palavras, se comunicar em algum nível, pelo menos. É importante, a gente não pode negligenciar, né, essa questão. Então, o mínimo que vocês têm que fazer aí, ó, é entender essas siglas aí. Isso aí, Caio, eu costumo colocar nas provas, que elas embolam um pouquinho a cabeça do aluno. E aí, só para dar já estamos terminando já, só para dar um entendimento melhor em relação ao que eu falei, né? Que dá para você classificar, quando a gente está falando do ambiente de produção, dá para a gente determinar os tipos, né, de ambiente de produção baseado aonde está posicionado o meu estoque. No Make to Stock, o meu estoque está onde? Nos produtos acabados. No Assembly to Order, o meu estoque está onde? Nos semi-acabados. No Make to Order, os meus estoques estão onde? Nos componentes. E no Engineer to Order, o meu estoque está onde? Na matéria-prima. Quando a gente fala do estoque, é o maior volume de estoque. Porque, obviamente, você tem um pouquinho de estoque de matéria-prima, então eu estou falando maior volume de estoque. No MTS, você está lá em acabados, que são seus produtos acabados para você entregar para o cliente rapidamente. Beleza? Por último, né, aí bem rápido, que a gente já viu, tipos de classificação, natureza dos produtos, características, bens e serviços, a gente já sabe, né, exemplos automóveis, serviços de consultoria, observações que os bens são tangíveis e os serviços intangíveis. Isso aqui eu só coloquei para vocês visualizarem, porque eu sempre deixo uma atividade para vocês fazerem em casa e depois a gente discutir na última aula. E aqui seria para vocês darem uma olhada, que tem essas atividades aqui que vocês façam e na próxima aula a gente vai discutir, tá bom? Para ver se vocês conseguiram absorver parte do assunto. Aqui vai falar a relação... Pode falar. Esse material seria disponível já no Moodle? Como é que é? Então, eu não vou usar o Moodle não, cara. Eu vou usar um repositório OneDrive. Tá? Vou disponibilizar para vocês o link até quarta-feira de manhã. E aí, nesse link, vocês vão acessar e vão ter acesso a todo o material da disciplina. Como eu já falei, já está tudo pronto. Eu só vou adicionar o link das aulas gravadas, que eu vou estar subindo no YouTube. E vai sempre ser atualizado esse link das aulas gravadas aos sábados, porque eu não tenho tempo durante as semanas. Tudo bem? Esse link do Google Drive você vai mandar no WhatsApp, não é isso? Vou mandar no WhatsApp, Tá todo mundo já no WhatsApp, né? Se alguém não tiver no WhatsApp ainda, galera, me manda um e-mail para eu adicionar no grupo, que fica mais rápido para a gente se comunicar, tá? É bem melhor. Essa ferramenta é uma ferramenta que já ficou, vamos dizer assim, estabelecida. Ela está quase virando uma ferramenta formalizada, né? Eu mesmo uso bastante. Então, galera, é isso. Depois vocês dão uma olhada aí nessa comparação entre os tipos, né, o contínuo, repetitivo em massa, repetitivo em lotes. Olha a questão do projeto que eu falei. Projeto, ele está englobando aí o job shop, né, e o por projeto mesmo, que é feito através de um projeto novo, de um navio e etc. E o repetitivo em lotes, a gente mostrou o repetitivo em massa e o contínuo, né, que é quando é um produto contínuo. Aí está mostrando a relação, isso é muito comum em todos os livros de planejamento e controle da produção, essa relação entre os sistemas produtivos, tipos de sistemas produtivos, lembrando que a gente pode classificar os sistemas produtivos de acordo com uma porrada de coisa, né? Então é isso, galera. Por hoje é só. A gente está terminando aí em cima do horário já da outra aula. Façam os exercícios dessa aula de hoje aqui, ó. E se tiver algum tipo de dúvida, a gente pode tirar na aula que vem, tá? Vocês falam comigo, ó, se eu tive dúvida e tal. E na quarta-feira já vai estar disponível para vocês o material das aulas assíncronas, tá beleza? E na segunda que vem a gente se encontra novamente para a gente dar continuidade. Na segunda que vem a gente já vai falar sobre previsão da demanda. Vamos fazer uma introdução sobre previsão da demanda, entender a importância e depois a gente vai aplicar as técnicas de previsão da demanda mesmo, as qualitativas e as quantitativas, principalmente as quantitativas. Envolve estatística, então quem tem calculadora é sempre bom estar com ela à mão, né? Para a gente poder pegar uns macetezinhos e resolver algumas coisas mais rápidas, né? Encontrar uma equação de correlação linear. Não vai usar aquelas fórmulas gigantescas de estatística, a gente vai utilizar a calculadora, porque a gente tem que utilizar ferramentas que diminuam
o lead time dos nossos processos. Então, a gente tem que aplicar na nossa vida o Lean Manufacturing. Mais alguma dúvida, alguma colocação? Eu posso encerrar aqui a gravação, galera? Beleza, então. Vou encerrar. De novo, viu? Vou encerrar a gravação aqui, então. E a gente se vê na semana que vem.